contador não quer entregar o seu SPED mais rápido? Eu sou Verônica Barreto e eu ensino SPED do absoluto zero ao registro 9.999. Essas dicas ajudam desde o estudante de contabilidade que está começando, está bem no início, né? Está aprendendo a fazer SPED, até o contador mais experiente. Aí você pode me perguntar, vem cá, mas não é você que oferece um plantão de SPED no último dia do prazo? E sim, eu ofereço esse plantão. Porém, essa é uma situação específica para os clientes que não enviaram dentro do prazo pela falta de documentação por parte do cliente dele. Ou seja, o contador não enviou o arquivo dentro do prazo porque o seu cliente não enviou a documentação também naquele prazo, tá bom? Porque, diferente do imposto de renda, em que a Receita Federal só libera o programa validador em fevereiro ou em março para a gente enviar a declaração em abril, no final de abril, com o validador do SPED é muito diferente. Ela libera o programa em dezembro do ano anterior e a gente tem 5 meses para fazer o envio dessa declaração. Então, nesse quesito, essas dicas vão te ajudar e muito. A primeira dica é: gere um arquivo de teste. Para que serve esse arquivo? Gere um arquivo de teste. Nesse arquivo, você vai passar a ter uma visão geral de toda a quantidade de erros. Você vai conseguir enxergar quais são os erros, quais são os ajustes que você precisa fazer, quais são as possíveis configurações que você, via de vezes, precisa fazer no seu sistema e assim por diante. Então, aqui você vai ter uma visão geral dos erros, né? Uma visão geral do seu arquivo. Qual é a situação? Em que pé que está para você? Nesse momento, quando você está gerando o seu arquivo de teste, você tem uma grande possibilidade de checar se o próprio validador da Receita Federal não está apresentando erro. Por quê? Sabe quando a Receita Federal libera um programa validador em uma versão, né? E em seguida, nos meses depois, ela vai liberando outras versões? Por que você acha que isso acontece? Isso acontece porque o próprio validador da Receita Federal apresenta incorreção, ele apresenta instabilidade, ele apresenta erros. E como é que a Receita Federal sabe que o validador dela está com erro? Porque os usuários, que somos nós contadores, que somos nós empresários, têm acesso, começa a utilizar o validador e aí consegue encontrar os erros que o validador tem naquela versão. E aí você me pergunta, mas como é que eu faço para avisar a Receita Federal que o validador que ela disponibilizou está com erro? Para isso, gente, existe um campo lá no Fale Conosco do SPED, onde você vai enviar o seu arquivo, vai enviar o print, né, dos erros que você encontrou, pode e deve enviar também o artigo da legislação que você se baseou, por exemplo, tá? Para com esse medo de achar que qualquer arquivo que você envia no Fale Conosco da Receita Federal, você está chamando a Receita Federal para te fiscalizar. Não existe isso. Ela pode te fiscalizar por outros motivos, mas de qualquer forma ela vai ter acesso ao seu arquivo, você enviando pelo Fale Conosco ou não, porque afinal de contas, quando o validador estiver correto, você não vai enviar o seu arquivo para a Receita Federal. Então não tem motivo para ter medo de enviar qualquer arquivo no Fale Conosco da Receita, né? Agora, de nada adianta você gerar um arquivo teste, que é para tornar todo o seu processo de envio de SPED muito mais rápido, se na hora que você está gerando esse arquivo teste, você não se atenta aos dados que você está utilizando. Vou te dar um exemplo, o período. O período é um grande vilão aqui nessa história. Para você gerar o seu arquivo teste, você tem que conferir se o seu período está correto. Então, período correto
é o principal quando você está fazendo a geração do seu arquivo teste. E em seguida, você tem que se atentar e verificar se existe alguma situação, aqui está um pontinho, alguma situação especial naquela empresa. Qual tipo de situação especial? Por exemplo, se a empresa teve uma data de abertura dentro daquele período que você está gerando o seu arquivo. Por quê? E isso vai impactar diretamente no arquivo e nas mensagens que ele vai retornar para você, nas mensagens de erro e também nas mensagens de advertência. Também tem as outras situações especiais, por exemplo, fusão, cisão, incorporação e até a baixa da empresa, o encerramento, que o arquivo trata como extinção, né? A empresa foi extinta, foi baixada. Então, você tem que se atentar a esses 3 requisitos dentro do momento que você está fazendo a geração do arquivo teste, tá? Primeiro, gerou um arquivo teste. Segundo, vai ter uma visão geral do arquivo, vai verificar se o período está correto e vai verificar também se você tem algum tipo de situação especial que vai impactar a geração do seu arquivo.